Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para fazer mais uma reflexão, para trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus. E é com satisfação que nessa noite, quase 23 horas, eu trago mais uma reflexão número 173. E eu estou trazendo uma série de reflexões voltadas à questão da fé. E hoje eu quero falar sobre a fé e as finanças. A fé e as finanças. O registro que eu quero usar como base é o livro de Hebreus capítulo 11. Mas hoje eu vou trazer um versículo paralelo que se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30. E Hebreus 11, versículo 6, que é bem conhecido. Hebreus 11, 26 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30 fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso e Ele está no controle de todas as coisas. Então, falar sobre a questão da fé e as finanças não é fácil, mas tudo que nós vamos fazer nesta nossa vida depende da parte financeira. Tem que ter dinheiro, tem que ter condição, tem que ter o ouro e a prata, porque não é só o campo espiritual da coisa, né? Não é só a vida espiritual, não é só a fé em si que vai resolver tudo. Nós temos que ter a fé e as obras, porque a fé sem as obras, elas são mortas, como diz lá o livro de Tiago. Quais são as obras? Justamente a questão física da coisa. A fé é algo sobrenatural, é invisível, que você não pode pegar. As obras são aquilo que você pode palpar, pegar. Então, que entra o campo financeiro, entra o campo material da coisa. Porque se nós formos viver só da fé, só o campo sobrenatural da coisa, não dá, porque nós não vamos viver só do sobrenatural. Nós não vamos espiritualizar tudo para que a gente não venha cair dentro de uma situação errônea, de maneira nenhuma. Então, essa reflexão que eu estou trazendo nesta noite é para você compreender que a nossa caminhada cristã é uma caminhada que é comparada a uma construção. Todo dia nós estamos colocando um tijolo na nossa construção da vida, na nossa construção dos nossos projetos, dos nossos ideais, do nosso ministério, daquilo que você quer alcançar um alvo. Mas aqui o evangelista Lucas, ele dá um conselho prático
para quem quer construir alguma coisa na sua vida, tanto no campo espiritual como no campo físico. Aqui ele está se tratando dentro de um campo físico, como ele falou aqui. Qual de vocês, se quiser construir uma torre? Então aqui está falando dentro de uma ótica humana, está falando dentro de uma ótica física, dentro desse campo físico, aonde a gente pode pegar. Então, ele continua. Primeiro, não se assenta e calcula o preço. Então, se a pessoa vai se assentar e vai calcular o preço, está falando do quê? De finanças, está falando da questão de dinheiro, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha como é complicado, né? As coisas. Olha como nós necessitamos de uma convicção 100% na nossa vida. Você não pode fazer nada nessa sua vida se primeiro você não assenta e calcula o que você vai gastar naquela obra, o que você vai gastar naquele projeto, o que você vai gastar naquele sonho que você está tentando realizar. Esse cálculo a gente pode jogar para todos os setores da nossa vida. Você tem que calcular as pessoas que estão ao seu redor, as que são a favor do seu projeto, as que são contra o seu projeto. Você tem que calcular o que você vai se desgastar emocionalmente, se desgastar psicologicamente, se desgastar no sentido espiritual da coisa também, né? Você vai calcular o tempo de oração que você vai ter, né, que orar em cima daquele projeto. Você vai calcular o tempo de consagração que você vai usar para alcançar aquele projeto. Então, enfim, você tem que calcular tudo, tanto no campo visível, tanto no campo invisível. Isso é uma reflexão que Deus me deu esta noite, né? Relacionada à questão da nossa vida familiar. Você que está construindo uma família, você tem que calcular o que você vai gastar com a sua família. Você que está construindo, vamos supor assim, uma empresa, que está levantando uma empresa como microempreendedor, como empresário, você vai calcular o que você vai gastar na sua empresa. Você que está entrando dentro da universidade, que está já entrando para se formar, você vai calcular o que você vai gastar nessa faculdade, né? Seja qual for a área. Então, tudo que você for fazer, calcule antes e veja se financeiramente você tem condição de concluir esse projeto, para que você não venha a ser envergonhado, porque as pessoas vão passarem por você e dizer: olha lá fulano, que começou a faculdade e não terminou, disse que ia ser médico e não chegou nem na metade do curso. As pessoas vão passar por você e dizer: olha fulano, que casou um dia desse e já largou a família porque não deu conta de construir a sua família, de sustentá-la. As pessoas vão passar por você e dizer: olha lá, o ministério dele já fechou o ministério, começou a estudinha, já não existe mais ministério. As pessoas vão tudo bem. Então você preste atenção que é em tudo. Olha lá, a empresa dele já fechou a empresa, começou a estudinha, aí já fechou a empresa. Então em tudo as pessoas estão de olho em você, focado em você, te vigiando a cada passo que você dá. O povo estão te filmando. Então você não pode vacilar. Isso eu estou falando para você que é crente em Jesus Cristo, e para você também que não é crente, que está querendo atuar em determinada área, ou que está querendo projetar, ou que está querendo chegar a algum lugar. Calcule antes.
Calcule antes, para que você não venha ser envergonhado, de maneira nenhuma. Para nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós vamos calcular tudo aquilo que nós precisamos fazer e vamos apresentar a Cristo. Vamos apresentar a Deus em oração. Senhor, está aqui o projeto. Senhor, está aqui tudo que eu vou gastar. Eu faço assim. Eu estou aqui há 6 anos aqui em Manaus, fazendo uma obra missionária. 6 anos. E olha que todos os cálculos que eu fiz lá em Brasília, eu estava em Brasília, morando no Distrito Federal, há 25 anos morando lá em Brasília, calculei tudo e disse, beleza, dá para fazer. Quando eu chego aqui em Manaus, o que eu calculei errado, não deu, de jeito nenhum, não deu para mim poder concluir aquilo que eu tive que desmanchar tudo aquilo que eu tinha calculado e refazer todos os cálculos de novo para poder começar a obra missionária aqui no setor de Manaus. Então olha só, você calcula algo num setor, eu calculei em Brasília e trouxe para o contexto de Manaus, dá uma diferença muito grande. Então tudo que você for calcular, calcule dentro do contexto do que você está fazendo, aonde você vai concluir o negócio ou aonde você pode estar para fazer um cálculo melhor. Tem que estar no local. Fazer cálculo onde você não está fica mais difícil. Pode até acertar, mas é complicado. Então, hoje eu calculando, dentro desses 6 anos de Manaus que estou aqui, financeiramente falando, do que eu tenho gasto para poder me sustentar aqui no setor de Manaus, eu calculei todas as minhas despesas, já passou de 100 mil reais. Já passou de 100 mil, dentro de 6 anos de Manaus. E olha que eu não tenho emprego. Deus abriu uma porta para mim, que é a questão de microempreendedor, uma pequena gráfica, onde eu faço serviços gráficos, e é daí da onde Deus está me sustentando. É daí de onde Deus está me sustentando. Mas todos os cálculos que eu fiz antes, lá em Brasília, que cheguei para cá, só deu para mim sobreviver 6 meses. Só deu para mim poder me sustentar 6 meses. Depois de 6 meses, passei uma aprovação grande. Graças a Deus, Deus me deu a vitória que abriu essa porta para mim e é onde tem me sustentado. Mas eu fazendo os cálculos hoje, eu fiz os cálculos hoje aqui, já passou de 100 mil reais. Nessa faixa de mais ou menos aí, de 150 mil reais, dentro de 6 anos aqui, eu já gastei em tudo, de um modo geral, para poder sobreviver aqui. Então não é fácil as pessoas ir para o campo missionário fazer missão, aonde eu não tenho uma oferta, não tenho um dízimo, não tenho um patrocinador, Graças a Deus, Deus levantou uma pessoa lá na Bahia, uma irmã lá na Bahia que já está ofertando. Todos os meses ela manda uma oferta missionária para o meu ministério. Mas aqui dentro do setor de Manaus, aqui 6 anos, não se levantou nenhum. Você acredita numa coisa dessa? 6 anos de Manaus, não se levantou dentro do setor de Manaus, para dizer assim, pastor Edson, olha aqui uma oferta aqui para teu ministério. Pastor Edson, olha aqui um dízimo aqui para o seu ministério. Olha aqui um saco de argamassa, olha aqui um saco de cimento, olha aqui uma tinta. Não se levantou nenhum. Mas mesmo assim, Deus tem me dado a vitória. Deus tem me dado a vitória. E eu sei que Deus é um Deus poderoso para me sustentar, porque a obra é dele. E o meu princípio de ministério é de uma tal forma que eu não gosto de pedir, eu não peço de maneira nenhuma. Se a pessoa vier até mim para trazer uma oferta no meu ministério, é porque Deus mandou, falou com aquela pessoa trazer aquela condição, porque o meu princípio de ministério é esse, eu não peço. O que eu faço, eu calculo no meu ministério, eu tenho que me virar,
né? Tenho que criar calo nas mãos, tenho que botar a mão na massa para poder fazer. Eu não fico esperando de terceiro, eu não fico esperando de A e de B, não. Se vem, glória a Deus, graças a Deus. Se dentro desses 6 anos ninguém veio aqui, dentro dos que moram aqui dentro de Manaus, não veio ninguém trazer uma oferta, beleza, não tem problema, eu abençoo a vida deles mesmo, né? Que Deus abençoe. Mas quem sabe se Deus não pode fazer uma obra preciosa através dessa reflexão que eu estou trazendo essa noite, que Deus possa tocar no coração de algum amazonense e assim, pastor Edson, tá aí, né? Toma aí um pacote de argamassa. Eu estou aqui terminando já de sentar a cerâmica. 70 sacos eu recebi de uma oferta lá da irmã lá da Bahia. Mas já está acabando ali. Eu vou precisar no mínimo aí mais de quase 100 sacos ainda para terminar esse serviço ainda. Mas vou terminar porque Deus é o dono da obra. Deus é o dono da obra. Graças a Deus por isso. Então, voltando ao texto. Aqui como está falando aqui. A fé e as finanças. Uma das partes mais difíceis para o missionário é a parte financeira. É por isso que quando eu passei aí meus 10 anos por aí na Assembleia de Deus Madureira, na ADS, lá em Sobradinho, quando eu estava congregando ali, eu ficava observando essas partes quando os missionários iam para o campo. Muito difícil, irmão. O missionário vai para o campo, ele tem que ter convicção. Não ele passa necessidade. É muito difícil. Mas Deus é o dono da obra que sustenta. Deus envia, mas ele sustenta. E aí, o missionário, quando ele vai para o campo, ele tem que calcular. Ele tem que calcular antes, para quando chegar lá, ele não passar as perrencas da vida, não passar necessidade, não passar algo que está fora dos conceitos. Porque todos que fizeram obra missionária, vamos citar aqui um exemplo aqui de Jesus, passaram necessidade, passaram, mas não necessidade de uma forma tão extrema de vir passar do limite. Porque muitas vezes eu via pessoas que iam para o campo e diziam, não, é Deus que está aprovando. Não, Deus não estava aprovando de maneira nenhuma. Ali era a parte humana que estava atuando. Era a falta de sabedoria do homem que estava faltando para que o missionário estava no campo passando necessidade com a sua família, passando fome. Não há necessidade de um missionário ir para o campo e passar fome e dizer que Deus está aprovando. Não, de maneira nenhuma. Jesus foi um grande exemplo de missionário, ele teve que se virar. Jesus foi um grande carpinteiro. O problema hoje é porque muitas vezes o missionário vai para o campo e aí ele não quer colocar a mão na massa. Ele é um bom predeiro, mas ele não quer pegar na colher para poder fazer uma diária, fazer uma empreita. Está na obra missionária, mas pode trabalhar. Pode trabalhar. Você trabalhando lá, você está fazendo a missão, está pregando, está com a colher de predeiro na mão, mas está pregando. Um grande eletricista, por exemplo, está lá fazendo os serviços, mas está pregando, ganhando pão, seja qual for. Então, o missionário de mão cheia é aquele que vai para o campo e vá preparado para trabalhar. E se não tiver salário e o negócio apertar, trabalha, né? Bota a mão na massa para que não venha faltar o pão de maneira nenhuma, porque se ficar de braço cruzado, aí vai passar necessidade. Porque muitas vezes aquele ministério não tem condição financeira ou a sede não enviou aquele recurso para o missionário, ele não pode cruzar os braços lá e só ficar esperando da sede. Não, ele bota a mão na massa. Se é um bom eletricista, procura um serviço. Se é um bom predeiro, bombeiro, seja qual for a área, vai lá, faz um bico, faz alguma coisa, mas não deixe faltar o pão de maneira nenhuma. Porque Deus, ele quer abençoar a pessoa. Então nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus foi um grande carpinteiro. Por que Jesus foi um grande carpinteiro? Por que Jesus trabalha na carpintaria? Justamente para não faltar o pão. Não faltar o pão, não faltar a questão financeira. Jesus, quando ele nasceu, os magos foram lá e depositaram ali pedras preciosas aos pés de Jesus. Aquele recurso que ele recebeu logo no nascimento,
ali a Maria, as mulheres, aquele pessoal que administrava as finanças, guardaram para o recurso dos seus 3 anos e meio de ministério na terra. Então Jesus não era besta, Jesus trabalhava para poder sustentar o seu ministério, né? E vemos exemplo do apóstolo Paulo também, que ele tinha uma empresa, né? Era fabricador de tendas, e os seus obreiros, até obreira, mulher, era ajudante do apóstolo Paulo. Você pode ver lá o texto lá que você vai ver, a diaconisa da igreja era auxiliar do apóstolo Paulo na questão da fabricação de tendas. E aí nós vemos muitas vezes, eu fico assim pensando, que quando a pessoa, antes de aceitar Jesus, eram as pessoas espertas, trabalhavam daquela maneira. Depois que aceitaram Jesus, ficaram um povo preguiçoso. E aí fica na prova, passando necessidade, e diz que é Deus provando. Não, ei, lá em Provérbios fala, vai ter com a preguiça, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então, nós não podemos ser um missionário preguiçoso, não podemos ser um pastor preguiçoso, não podemos ser um diácono preguiçoso, não podemos ser um presbítero preguiçoso, não podemos ser um evangelista preguiçoso, não podemos ser um bispo ou uma bispa, sei lá, preguiçoso. Não pode. Tem que colocar a mão na massa para trabalhar, porque fica muito fácil você ficar só esperando o dízimo e a oferta do irmão trazer na igreja. E muitas vezes os irmãos não têm condição financeira, você está dando uma obra que o recurso é pouco e você não vai passar fome. E você tem que cumprir o chamado de Deus, você tem que cumprir aquilo que Deus designou para fazer. É o que eu tenho feito aqui dentro de 6 anos aqui dentro de Manaus. Eu tenho colocado a mão na massa para trabalhar, porque não é fácil, de jeito nenhum. E eu louvo a Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas é a graça de Deus sobre a minha vida. E é uma reflexão que eu estou trazendo e te orientando para que você não venha passar perrenca nesses campos da vida. Aí quando você estiver fazendo missão, faça a coisa correta, calcule, como aqui está falando em Lucas capítulo 14, do 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço. Então, se você quer fazer algo na sua vida, sente, se acalma ali, calcule, veja o que você vai gastar financeiramente falando, porque falar de fé, aqui a reflexão nessa noite é fé e finanças. Mas não tem como você viver só da fé, tem que ter a parte financeira do negócio. Tem que ter o ouro e a prata. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer missão só com fé? Não tem como. Então você tem que ter a fé, tem que ter a obra, tem que ter a parte financeira. E para essa parte financeira chegar, você tem que utilizar as ferramentas que Deus te deu, que é a inteligência, para poder você garimpar o ouro e a prata, né? Como aqui está falando. E aí fala para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Então você vai sentar, calcular o preço que você vai gastar, né? Para ver se aquilo que tu tem é suficiente para completar aquilo que tu vai fazer. Porque se não for, aí está falando aqui, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que virem vai ficar zombando do seu projeto, vai ficar escarnecendo do seu projeto, e aí o nome do Senhor não é glorificado dessa maneira. Você está escandalizando o nome de Jesus, você está escandalizando o Evangelho, e não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser mais do que vencedor e fazer a diferença no campo missionário. Você não foi para o campo missionário para ser um derrotado. Você não foi para o campo missionário para ser um fracassado. Você foi para o campo missionário para cumprir o ídolo de Jesus e fazer com que as almas, as pessoas que receberam o Evangelho por intermédio de ti, venham se firmar. Porque se você vai para o campo missionário e lá você começa a passar fome, como que você vai pregar o Evangelho para essas pessoas? A pessoa vai olhar para você e não vai dar crédito. Não, esse missionário está passando fome aqui, está acabando com a família está, olha como é que está a situação da família. Então as pessoas não vão dar crédito à sua palavra. Então você tem que chegar num lugar desse aí, para fazer missão, tem que fazer a diferença, meu filho. Tem que fazer a diferença, mesmo que se tem que pegar na enxada. Se você estiver na parte do Nordeste, de repente, que na parte do Nordeste
É esse contexto. Vai ter que pegar na enxada, pastor. Vai ter que pegar no machado, pastor. Vai ter que pegar na foice, pastor. Vai ter que pegar na chibanca, pastor. Vai ter que pegar no picareta, pastor. Porque não, o negócio fica feio. Então, essas são as ferramentas para quem faz obra missionária na questão do Nordeste. Não tem recurso? Vai para a picareta, vai para o enxadeco, vai para a foice, vai para o machado, vai para a enxada. Mas não envergonhe o evangelho. De maneira nenhuma. E cumpra o seu chamado. E as pessoas vão olhar para você e dizer: esse é um pastor verdadeiro. E aí as pessoas vão te abençoar, vão agir ao favor do seu ministério. Funciona assim. Já fui fazer obra nesta maneira no setor do Piauí, e lá só deu para me sustentar um determinado tempo. Não deu mais para mim poder ficar lá. E tudo isso são coisas que a gente vai aprendendo. Deus vai ensinando, no percorrer. Eu tenho 23 anos de caminhada cristã, 23 anos de crente em Jesus Cristo, mas já tenho passado por muitas situações, e essas situações é quem vai fazer com que a gente seja mais sábio, né? As situações difíceis, as provações, não vai te matar, faz você mais sábio, faz você calcular as coisas com mais precisão, para quando você for fazer a próxima obra, você não vacilar tanto, né? Então aqui, eu estou fazendo esta obra aqui, estou terminando a reforma, já estou sentando a cerâmica, mas ainda falta a parte elétrica, eu já calculei a parte elétrica que falta ainda, falta a questão ainda de fazer a manutenção no telhado, né? Falta ainda som, né? Falta ainda comprar cadeira, porque as que tem aqui não dá ainda, não é suficiente, né? Falta a internet, eu já coloquei a internet, já instalei a internet, porque todas as reflexões que eu for trazer, né, que vai ser segunda, quarta e sexta, vai ter um telão, né? Eu vou comprar uma TV, mais ou menos aí de suas 80 polegadas, para todas as reflexões ser ao vivo, tanto presencial, como as pessoas estiverem fora, né, possa ver também pelo YouTube as mensagens, as reflexões. Então tudo isso são coisas que eu já tenho calculado, estou calculando, e creio que Deus vai me dar a vitória, né? Seja por intermédio do meu serviço lá na gráfica, ou também Deus pode usar pessoas para ofertar, para dizimar, para ser um patrocinador, porque as pessoas olham para a pessoa e sabem quando a pessoa está falando a verdade. E eu creio que Deus vai levantar pessoas, né, abençoada, fiel, que vai ser patrocinador do meu ministério, que vai abençoar o ministério, porque a obra não é minha, a obra missionária não é minha, a obra é do Senhor Jesus Cristo. E eu olho para as escrituras sagradas e vejo que os apóstolos ali faziam a obra missionária, e o pessoal chegava e depositava as ofertas aos pés dos discípulos, até o momento que chegar, não, já chega, não precisa de mais. Então não precisa a gente estar mendigando dentro da obra missionária, porque Deus levanta pessoas para nos abençoar. Olha a questão de Salomão, quando foi levantar o templo, as pessoas traziam o ouro e a prata até o momento que diziam: chega, basta. Então quando a gente está fazendo a coisa certa, né, está fazendo a coisa justa, com certeza Deus vai levantar as pessoas para nos abençoar, porque Deus ele é justo e pesa na balança, e sabe que aqueles que estão fazendo a coisa correta vai ser abençoado, e aqueles que não estão fazendo a obra correta, eles vão ser punidos por aquilo que está plantando. Então essa é uma reflexão para que você possa compreender e entender que a fé e as finanças, elas andam de mão dada. Não tem como você fazer obra missionária sem não ter a questão financeira. Não tem como você ter um ministério onde não tem condição financeira. Como é que fica? Como é que você vai levantar o ministério? Então, em toda a nossa vida, em todos os setores da vida, você precisa da parte financeira para concluir aquilo que é físico. Aquilo que é espiritual, você vai buscar na pessoa de Jesus. Você vai estar orando, jejuando, consagrando a sua vida. Essa é a parte espiritual. Mas a parte física é onde você vai ter que se virar, botar a mão na massa, para poder a questão financeira
chegar no nosso ministério, chegar nos nossos projetos. Tem que se virar, tem que usar a cuca, né? Não podemos querer dar um jeitinho brasileiro no nosso ministério. Não podemos dar um jeitinho brasileiro na nossa obra missionária, porque não vai funcionar. Jesus não está no jeitinho brasileiro. E muitas vezes os missionários querem dar aquele jeitinho brasileiro no seu ministério, quer dar um jeitinho brasileiro na sua obra missionária, e isso não funciona de maneira nenhuma. Quantos pastores a gente não está vendo por aí muitas vezes escandalizando, né? Obreiros escandalizando, caindo da fé, por quê? Porque quer dar um jeitinho brasileiro na sua obra missionária, quer dar um jeitinho brasileiro no seu ministério, quer dar um jeitinho brasileiro na sua igreja, e esse jeitinho brasileiro Deus não está de maneira nenhuma. Então esqueça o jeitinho brasileiro. Se tu quiser ser próspero no seu ministério, se você quiser ser próspero no campo missionário, cai fora do jeitinho brasileiro, para que você não venha estar dentro dentro de uma amarração, dentro dessas coisas enroladas, que quando você precisar sair, você não sai, todo enrolado. Eu, praticamente, pela misericórdia de Deus, estou fora desse jeitinho brasileiro. Deus tem me sustentado 6 anos aqui dentro de Manaus, onde eu te falei no princípio dessa reflexão, que mais ou menos 150 mil reais já gastei. Eu não sei nem como apareceu esse dinheiro, mas foi trabalhando, né, aqui na gráfica, foi com meus serviços ali, todos os dias colocando a mão na massa, de segunda a segunda, não tenho descanso. 6 anos em Manaus eu não tenho trabalhado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, direto. Hoje foi feriado, abri a gráfica até meio-dia, depois de meio-dia eu vim para cima fazer a limpeza da área, para amanhã o predeiro chegar e sentar e dar continuidade do sentamento da cerâmica. Então eu não paro de jeito nenhum. Tem 6 anos que eu não paro, até eu fechar o projeto. Quando eu fechar o projeto, aí eu não vou precisar mais estar nessa correria tanto, mas já vou utilizar o meu serviço já em outra área, para poder formar missionários, para enviar para o campo e fazer o cálculo antes, para ver se eu tenho condição de enviar esse missionário lá para o campo, para quando o missionário chegar lá, não venha a passar fome de maneira nenhuma. Esse é a minha meta do ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Por isso que é obra missionária construindo Shalom. E construir Shalom não é fácil. O que significa a palavra Shalom? Significa paz, significa saúde e significa prosperidade. Então, construir paz no coração do homem, construir saúde no coração do homem, construir a prosperidade, tanto no campo espiritual, tanto também no campo físico. Não estou falando aqui de prosperidade, nem da teologia da prosperidade, estou fora disso. Não é isso, eu não estou falando que o crente precisa ser milionário. A prosperidade é as bênçãos do Senhor. A própria Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que as bênçãos do Senhor é que nos enriquece, né? E essa riqueza que Deus traz por intermédio das suas bênçãos é o que? É prosperidade. Muitas vezes a pessoa é rica financeiramente, não sabe o que possui, mas não é próspera. Não é uma pessoa próspera. E aí é onde é que entra o mistério. Aonde eu vou estar aqui no ministério, trabalhando dentro dessas 3 colunas, dentro dessas 3 bases, dentro dessas 3 teses, a paz, a saúde e a prosperidade. Mas isso tudo dentro de uma visão bíblica, para que as pessoas possam receber essa palavra e venham se sustentar em Jesus. Porque para a pessoa ter paz, ela vai ter que aceitar Jesus. Para ter saúde espiritual, vai ter que aceitar Jesus. Para ter prosperidade espiritual, vai ter que aceitar Jesus. Então, a fé e as finanças, ela anda de mão dadas. No café da manhã, você está sentado na mesa, está lá as finanças. Se for, isso é uma tipologia, está lá ao seu lado as finanças. Você vai para o almoço, a fé e as finanças estão lá, conversando junto com você. Você vai para o jantar, a fé e as finanças estão lá na mesa também, falando com você como é que você tem que fazer.
Isso é uma tipologia, isso é uma ilustração para você entender melhor. Café da manhã, a fé e as finanças estão lá te orientando. Almoços, a fé e as finanças estão lá para te orientar. Jantar, a mesma coisa. Você vai dormir e acordar e a fé e as finanças estão lá ao seu lado. Um ao lado do outro te orientando o que você precisa fazer para que seu ministério possa ser próspero, para que os seus negócios venham andar. Mas primeiro você tem que fazer tudo isso aqui. Vou ler mais uma vez para encerrar essa reflexão. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Né? Então é por aí, meu filho. Que Deus abençoe a sua vida ricamente em Cristo Jesus. Que você observe bem essa reflexão que eu estou trazendo nesta noite, para que você possa acordar, né, e seja um obreiro de valor, um missionário de valor. Né? E para ser um missionário de valor, um obreiro de valor, um pastor de valor, um presbítero de valor, um evangelista de valor, tem que colocar a mão na massa. Tem que parar com esse negócio de querer viver uma mordomia que não é uma mordomia bíblica, só de agenda. Pega a minha agendinha, está completa por mês, e sai pregando por aí, e sai andando por aí, sai pegando voo por aí e achando que isso é obra missionária. Isso não é obra missionária, isso é a coisa mais fácil que tem. É você preparar uma agenda e sair pregando por aí e dizendo que está fazendo obra missionária. E fazer obra missionária é ir para o campo. Sofrer, não é o sofrer, mas é aquele sofrer pelo amor ao Evangelho. Né? Ir lá e colocar a mão no arado. Esse é o verdadeiro missionário. Fazer missão todo arrumadinho, todo bonitinho por aí, e é muito fácil. Essa é a coisa mais fácil que tem. Agora ir para o campo, meu filho, ir para o campo e enfrentar as dificuldades que a gente vê por aí não é fácil. Mas se a gente calcular certinho, com certeza nós vamos dar conta de cumprir o nosso ministério. Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.